E o Bahia venceu de virada o Ceará por 2-1, gols de Everaldo e Tassiano. E o técnico Rogério Ceni deu esta entrevista após o jogo. Nós tínhamos a ideia de ter mais presença de área. Eu acho que com Everaldo e Tassiano, a escolha dos dois foi para ter um pouco mais de oportunidade de gol, de ter um pouco mais de peso na frente, né, de chegada à frente para oportunizar gols. Nos primeiros 25 minutos, nós tivemos um pouco de dificuldade quando nós abrimos o Jean, e aí foi talvez um erro meu até, abrir o Jean e não deixar ele um pouco mais por dentro. Quando nós abrimos Tassiano um pouco mais e voltamos com o Jean por dentro, nós começamos a ter mais ações de gol. Eu acho que de ressaltar a vitória aqui, porque acho que o Ceará estava invicto, não estava? Eu teve o jogo do Fortaleza que eu estava assistindo, empatou bem no finzinho. E também o CRB estava invicto fora de casa. Então, assim, são vários triunfos aqui nesses 13 jogos, né? E fora de casa, parece que não, de 3 em 3 dias, não é fácil você vir competir. Eu acho que esse é o maior destaque que a gente tem, é a perseverança sempre pelo resultado, mesmo estando em desvantagem no placar, o time tenta jogar, tenta fazer o seu melhor para buscar os gols que trazem, joga sempre ao menos com intenção de fazer o gol no adversário, mesmo estando fora de casa. Rogério, o torcedor pergunta, tipo, em termos de números, o Gabriel tem sido o zagueiro com o melhor número do teu sistema defensivo, mas parece que você prefere jogar essa zaga do Canu e Vitor Coelho. Como é que tá a questão do sistema defensivo? Até porque o Canu, ele não tomou gol no jogo do CRB, mas o gol do jogo do lado do River, o do Vitória, e hoje é uma zaga formada com o Canu. Desculpa, primeiro quem toma gol é o goleiro, não o zagueiro, né? E o zagueiro joga num conjunto de 11 jogadores. Normalmente tem jogado um jogo Gabriel, um jogo Canu, um jogo Cuesta, um jogo David, um jogo Gilberto, um jogo Arias. Vocês que estão dando a denominação de titular ou reserva. Nós temos feito muita rotação de jogadores para ter condições físicas de jogar a cada 3 dias. A titularidade quem dá a ele é você. E outra coisa, eu nunca vi um zagueiro tomar gol, só o Canu que toma o gol. Os outros 10 que estão em campo, eles não tomam gol. Então, assim, eu acho que vocês deviam valorizar todos os jogadores. O Gabriel, eu valorizo muito o Gabriel. Esse ano ele está tendo muito mais minutagem. Aliás, a semelhança de minutagem, se vocês puxarem, talvez agora até Cuesta começou um pouco atrasado, mas os outros têm uma minutagem semelhante. Gostaria eu também de dar um pouco mais de minuto experimental. O Marcos Vitor, isso é uma dívida que eu tenho para com ele. E não há titularidade. Na esquerda, hora joga o Juba, hoje jogou Rezende, já tivemos Cicinho na lateral esquerda. Então é o momento da gente tentar rodar, fazer experimentos. Tem jogos difíceis, assim como esse hoje na sequência, e nós vamos tentar ter o time inteiro sem lesões. Porque minha cabeça ela não pode funcionar só no estadual. Eu quero ganhar o estadual, com certeza. Gostaria de chegar numa final de Copa do Nordeste? Gostaria. Mas eu não vou destruir um time em detrimento ao Campeonato Brasileiro. Nós temos algumas posições carentes, nós temos que encontrar ainda peças, temos bastante jovens, temos 5 garotos no elenco, de categoria de base, dos 26 jogadores de linha que nós temos, exceção do Nico, que está com uma cirurgia e demora para voltar. O Ademir estava com febre, não pôde treinar ontem, e o médico não autorizou a viagem dele. As opções não são tantas assim, né? Então nós temos que ir rodando o time, dando minutos para cada jogador, fazendo experiências. E eu acho que já devia ressaltar também, são 4 jogos seguidos fora de casa vencendo. Em gramados bons, gramados ruins, contra equipes boas, equipes que têm um calendário melhor do que o nosso. E acho que a gente tem que valorizar um pouco mais cada jogador. Eu acho que você pode valorizar o Gabriel Xavier, e deve, todos nós devemos, mas não para valorizar um atleta, tentar desmoralizar outro. Acho que tem que dar força para todo mundo. São esses zagueiros que estão aqui. Se nós não conseguimos a contratação de um novo, são esses zagueiros. E ora pode jogar Gabriel e Cuesta, sem problema. Eles já jogaram Gabriel e Cuesta, né? Já fizeram jogos os dois juntos. Já fizeram o David com... Todas as duplas praticamente foram formadas. E ao longo do tempo nós vamos escolher, no momento mais apropriado, nós vamos escolher. Eu acho que a gente não precisa, em favorecimento a um, denegrir o outro.
O Canu pode ter. Claro que o Canu errou. O Gabriel já errou também. E se o Gabriel começar a jogar, vocês vão encontrar um erro no Gabriel também. A vida é assim. A gente só julga aquele que se expõe, aquele que está lá dentro. Eu só digo para vocês o seguinte: se a gente continuar pegando desse jeito no pé do Canu, vocês vão botar ele para baixo. É só o que eu falo. Agora, se vocês derem força, ninguém disse que ele é o titular, que o Cuesta é o titular, que o Gabriel é. Ninguém disse. Nós estamos tentando dar minutos iguais para todos. Boa noite, Rogério. Da Bopega Alexandre, da Rede Multi de Comunicação. Primeiro, parabéns, né, pelo resultado. Apesar de ter começado com o resultado adverso, com paciência, né, e dentro do seu planejamento tático, conseguiu a virada. Esse é o Bahia que o Rogério Ceni já imaginava ou já pretende para o começo de temporada? Olha, eu acho que a gente pode jogar mais. Eu acho que nós temos que entender a realidade. Às vezes agora, porque nós fizemos 2 contratações, realmente boas contratações, estou dizendo de investimento, que foi o Jean Lucas e o Caio. 2 ótimas contratações. Uma terceira para o meio campo, que foi Everton Ribeiro, que é uma contratação no sentido de compra, estou falando, mas de aquisição. São 3 ótimos jogadores. E foi o setor que nós mais reforçamos. Em outros setores, nós precisamos, e mesmo no meio campo, para você jogar de 3 em 3 dias, é difícil você manter esse time fisicamente bem. Nós precisamos talvez de mais uma ou outra peça. Mas hoje nós tivemos quase todos os jogos força para não vou dizer, mas o Ceará hoje se encontra na Série B, mas é um bom time, é um time bem organizado. Eu vejo a torcida às vezes também vaiando aqui falando do Mancini, mas o time que jogou na maioria do tempo aí, até em posse, se você for, eu não vi direito, mas deve estar próximo um do outro, em chances de gol. Uma equipe joga construindo, a outra joga de contra-ataque. Alguém tem que construir, alguém tem que tentar propor o jogo, é mais difícil, né? Então, assim, a única coisa é que a gente tem que acertar algumas coisas, tem que ter atuações individuais também num nível mais alto, e a gente tem que ser mais assertivo durante os jogos, mas há de se valorizar que o Ceará não tinha perdido nenhum jogo nesse ano, que o CRB não tinha perdido nenhum jogo, que nós fizemos bons jogos, e na sequência de jogos não é fácil você manter um nível de atuação assim como foi, por exemplo, contra o Sport, tão dominante em casa, ou contra outros jogos do Campeonato Baiano em casa. Mas a gente tem se esforçado para entregar resultados que o torcedor fique feliz. Rogério, boa noite. Para além de jogos a cada 3 dias, uma maratona de viagens agora. Eu queria que você falasse disso. A semifinal e depois a Copa do todo mundo sabe, mas o jogador viagem, mas agora você tem que amanhã você viaja, você chega à tarde, você tem depois 6 horas de ônibus para ir, 6 horas de ônibus para voltar. No dia seguinte, você já pega avião de novo, atravessa o país, volta. É a vida nossa, claro que é a nossa vida, mas mentalmente também é desgastante. E nós temos um jogo que é muito difícil na terça-feira, contra o Caxias. É um jogo só, na casa deles, time do Sul, forte, marca muito, não é fácil. Você tá aí e volta, mas o clássico tem o segundo jogo da semifinal em casa, e você tem todo mundo, você tem que ganhar sempre. A gente tem tentado fazer isso, né? Tem lutado muito pelo resultado positivo. Às vezes com mais dificuldade, às vezes em casa com mais tranquilidade, mas a gente todos têm feito o nosso melhor. E nós vamos continuar tentando dessa maneira, com pensamento positivo, e tentando fazer ajustes até chegar ao Campeonato Brasileiro. O jogador, a tendência é ele baixar. É o que eu repito, nós não precisamos que um jogador, para elevar um jogador, diminuir o outro. Boa noite, Rogério, tudo bem? André Almeida, do Sistema Verde Mares. Parabéns pelo resultado. Eu queria te fazer 2 perguntas. Primeiro, sobre um jogador que já estava desde o ano passado, hoje foi muito bem novamente, participou dos 2 gols, o Tassiano. Uma peça muito importante, que até um cara multifuncional, né? Você falasse sobre ele, esse bom momento, hoje foi decisivo, e sobre as trocas que você faz, além de mudar o time, você está dando minutagem para todo mundo, mas você vai criando novas conexões também. E o segundo gol foi uma conexão do Tassiano com o Arias. O Tassiano tabela com o Arias e ele vai para a área para finalizar a jogada. Você falasse também sobre essas conexões que estão sendo criadas e sobre o próprio Arias, que fez um jogo hoje muito consistente
e deu assistência para o segundo gol. E Didi, o Canu que errou, pode ter errado em jogos, e eu reconheço, eu também erro. Mas é dele que surge o passe pro Tassiano, não passa entre linhas pro Tassiano fazer 1-2 com o Arias e depois ir pra área. Então também tem coisas boas, sabe? E tem falhas, tem que melhorar jogo aéreo, melhorar algumas coisas, nós precisamos realmente treinar para melhorar. O Tassiano, para mim, ele não é o cara que dribla, ele não é o cara que mais salta, cabeceia, ele não é o cara de melhor construção, mas ele é o cara que reúne todos esses aspectos. Ele é o cara, ele é um cara nota 7 em tudo. Ele pode não ser ele não é o Biel para driblar, ele não tem a impulsão, por exemplo, que o Everaldo tem no jogo aéreo, ele não vai ter a mesma qualidade do Cauli para fazer o 10, mas ele é o cara que reúne várias características. O jogador que tem que ser muito valorizado. É um cara que ataca espaço bem, é um cara que joga de segundo 9 bem, é um segundo atacante. Quando eu preciso ele de ponta de tripé, ele faz. Quando eu preciso ele aberto, se eu jogar numa linha de 4-1-3-2, ele faz o lado. Então, jogadores assim que são úteis. As pessoas às vezes não têm, assim, não veem uma valência tão alta, mas ele faz todas as coisas bem. E o principal, além de fazer ofensivamente muitas coisas boas, ele te ajuda defensivamente na hora de marcar, ele não deixa nunca, não se entrega no jogo. Então só sai quando está exausto do jogo. E, eu vi o Bayern estava jogando, o Miller estava jogando, né? Ele não é o melhor driblador, mas está sempre bem posicionado, sempre no jogo. E está sendo assim. E vem tendo um ano especial. Esse começo de ano, sei não, talvez não seja a principal peça hoje, somado esses 13 jogos, né? Nossa, né? Esses 13 jogos, de uma maneira geral, eu estou falando, é um cara que vem entregando bastante. Rogério, boa noite. Lucas Catribe, Globo Esporte. Se fala hoje no futebol brasileiro de um abismo muito grande entre as divisões, né? Acho que por conta do aspecto financeiro as pessoas pensam dessa forma. Agora, a gente está observando, né? Você falou de alguns confrontos, principalmente contra o CRB, hoje contra o Ceará. O próprio rival de vocês era um time que estava na segunda divisão, mas agora vai jogar a primeira. O quanto você está satisfeito com esses enfrentamentos, né? E o quanto esses times estão gerando dificuldades para vocês também. Eu vi, até gerou uma repercussão assim, muito grande, aquela fala do Tite, né? Ele falou que lá no Rio de Janeiro era o campeonato estadual mais forte do país. A gente estava acostumado a ver um campeonato paulista muito forte, com outras equipes, com times chegando. E aí eu te pergunto, o quanto você está satisfeito com esses enfrentamentos, pensando no Campeonato Brasileiro, que provavelmente é o objetivo maior do ano? Eu acho que nós temos muito bons times construídos aqui no Nordeste. O Ceará se mostrou, o Fortaleza foi um 3-3 com o Ceará. O CRB conseguiu bater o Fortaleza 1-0, né? Sport, Fortaleza 1-1, são times de Série A, mas assim, foram jogos apertados, bons, têm sido bons testes pra gente. Eu acho que realmente, Rio de Janeiro e São Paulo, você tem 4 times por divisão, você tem mais enfrentamentos entre times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E isso é natural que torne um campeonato mais forte do que seja o Campeonato Cearense, seja o Campeonato Baiano. Mas eu acho que são bons testes de equipes que trazem dificuldade para a gente, mostra que a gente tem muito para melhorar ainda, para quando for enfrentar. Desculpa, nós não estamos. O Flamengo, olha as opções, olha um time que quanto investe, gasta, não é fácil você chegar. O Grupo City tem ajudado muito, mas nós temos ainda que melhorar de estágio, temos que evoluir cada vez mais para poder jogar futuramente em condições de igualdade com essas equipes. Mas não é impossível hoje o Bahia vencer um jogo contra qualquer equipe do Sudeste. Acho que nós até mostramos no Campeonato Brasileiro, com todas as dificuldades, em grandes jogos que nós fizemos, contra o Corinthians, contra o Atlético Mineiro, times, né, que jogam campeonatos que eu até considero mais fortes do que o Campeonato Baiano ou o Campeonato Cearense. E a Copa do Nordeste é muito importante para isso, né? Porque senão lá na Bahia nós vamos ter um enfrentamento contra um time de tradição. E aqui nos oportuniza, né? Pegar um Ceará, pegar um Fortaleza, ir lá, pegar o Sport, né? Pegar Náutico, quando se acontecer, de jogar times que têm tradição no futebol brasileiro. São todos times de tradição no futebol brasileiro. Tá aí a entrevista coletiva de Rogério Ceni após Ceará 1, Bahia 2, partida que aconteceu na Arena Castelão.